Ciro Nogueira, o homem que derrubou a Dilma, agora tem um plano contra o Lula, hein? O governo, hoje, eu considero o processo de desgaste dele irreversível. O pilantra queria 8 milhões de reais para derrubar o governo Dilma Rousseff. E conseguiu, a gente sabe, né? Só que apesar disso, o idiota só recebeu uma mala de dinheiro com 500 mil reais na época, segundo Joesley Batista, que foi quem entregou a mala na mão do criminoso. A primeira parcela da propina que Ciro Nogueira exigiu para derrubar o governo Dilma. Ele que é integrante do partido mais corrupto do Congresso, o PP. Será que ele contou o dinheiro na hora que ele recebeu? Eu acho que sim. Mas ficou por aí, porque o delegado da Polícia Federal, Rodrigo Borges Corrêa, que estava no pé dele, investigou o caso na época e foi sabotado pelo PGR que estava protegendo a bandidagem. Sabe quem? Augusto Aras, um homem honestíssimo. Esse deveria receber um prêmio, porque ninguém protegeu tanto bandido quanto ele quando estava lá no cargo, né? Será que eles estão com saudade? Eu acho que estão, né? A pergunta que não quer calar agora é a seguinte: quanto será que Ciro Nogueira está pedindo dessa vez para sabotar o governo Lula? Será que é mais de 8 milhões? Ou será que ele fez um descontinho, hein? O criminoso foi desmascarado pelo ICL Notícias, num áudio gravado de uma reunião em que Ciro Nogueira planeja destruir o governo Lula. Afinal, o Lula está tirando o dinheiro dos bilionários e cobrando menos dos pobres. Isso não pode ficar assim, é uma tremenda sacanagem. Seria melhor agora romper com o governo, tornar o governo insolvente, sem condições políticas. O que mais me impressiona não é o criminoso repetir os mesmos erros do passado, não. Porque se trata de um vício, né? É cleptomania, é uma doença, né? Uma patologia mesmo, não tem salvação. Mas o que não dá para entender é como os banqueiros do BTG Pactual, um banco que deveria ser sério, né? Chama justamente um criminoso desse tipo para uma conversinha em particular. Será que eles vão fazer a mesma coisa de novo? Não dá para acreditar nisso não, eles são muito bonzinhos. Olha, eu acho que eles podem até tentar, mas no mundo conectado que a gente vive hoje, vai dar merda com certeza. E esse mesmo imbecil que tá cheio de pompa, dizendo que vai derrubar o governo Lula, sem nenhum comprometimento com quem interessa, que é o povo brasileiro, já vai estar igual aquele valentão que dizia que era o líder supremo das Forças Armadas, mas que hoje está ciscando mais do que a galinha, para lá e para cá tá perdidinho, ajoelhado e implorando anistia. Ao invés de chorar, caia na realidade e saiba que você cometeu um atentado contra a soberania desse país. Tô falando sério. Quando nós chamávamos o impeachment de Dilma de golpe, alguns juristas não aceitavam, se incomodavam. Eles diziam que foi tudo dentro da lei, tudo dentro dos ritos do Congresso. Acontece que a acusação era de pedalada fiscal, coisa que mais tarde veio a se notificar que não existiu. O crime não existiu. Eles praticam todos os ritos, fazem o impeachment de Dilma, atiram do poder e não há o crime. É o que isso? Golpe. É um golpe parlamentar. Eles diziam ainda que eles estavam com o Supremo e com tudo. Lembrem-se do Jucá falando. Então foi um golpe jurídico parlamentar em Dilma. Ponto final. E hoje nós vemos que como eles não têm crime nenhum para impeachment Lula, e eles não têm nem argumentos para sequer cogitar que houve um crime em determinada coisa, porque o governo está tomando todos os cuidados necessários, o que eles fazem? Vamos desgastar o governo e o imbecil, esse Ciro Nogueira, esse sujo, traidor da pátria, traidor do povo,
que está defendendo o mercado financeiro em detrimento da população brasileira, afirma que é necessário desgastar o Lula primeiro, quer dizer, aí entram as pesquisas de opinião, os institutos comprados, entra a mídia batendo sem ter motivo para bater, só tem coisas a elogiar. Então eles vão desgastando, tentando colocar a população contra, e quando o ambiente for favorável, eles impeachmentam o Lula. Aí eles inventam um crime. O Lula já foi vítima das coisas mais bárbaras desse país. Ele foi condenado sem provas. Ele era vítima da trama de um assassinato e que Bolsonaro idealizou, ele, Alexandre de Moraes e Alckmin mortos. E você vê que o mercado financeiro está por trás de tudo. Da tentativa de assassinato, eles patrocinam tudo, eles patrocinam impeachment, eles estão sempre por trás. Tudo por dinheiro, pela ganância. Então, pelo dinheiro, eles tiram a vida de um ser humano. Por dinheiro, eles colocam na cadeia um inocente. Por dinheiro, esses safados impeachment uma guerreira honesta. O maior símbolo da resistência que a esquerda tem aqui no país, que é a Dilma. Se você não enxerga, você é cego. O Bolsonaro está do lado do capital, dos ricos. Existem interesses distintos. Um interesse é o do patrão, o outro é o do empregado. Ponto final. Um é do pobre, outro é do rico. Um é do marginalizado, o outro é do cara que anda de jet ski às suas custas. Abram o olho. O sistema é esse. O sistema quer destruir você, pobre. Quer tirar o suco de você e te deixar o bagaço. Ciro Nogueira e os bolsonaristas são os mantenedores do sistema, assim como Nicolas, assim como Geyer, toda essa ralé que tem hoje lá no Congresso para te ferrar, cidadão. Tá aí um áudio bomba que a Globo não quer que você saiba. Um ex-ministro da extrema-direita, um conchavo com o mercado financeiro, planejando ações para prejudicar o governo Lula. Estão querendo sabotar o Brasil. Eu vou te mostrar nesse vídeo um áudio do Ciro Nogueira com o quarto poder, mercado financeiro, a Faria Lima. Nesse áudio, Ciro Nogueira, presidente do PP, Partido Progressistas e ex-ministro do Bolsonaro, conversa com integrantes do mercado financeiro sobre Lula. Aqueles encontros que você já ouviu falar. Mas nesse vídeo tem uma prova. Muito semelhante ao que aconteceu com o governo Dilma, quando o nosso partido saiu, desencadeou todo o processo de impeachment. Só que uma coisa é você tirar Dilma, que tinha naquela época, porque eu costumo dizer que quem faz impeachment de presidente não é o Congresso, é a população. A Dilma foi tirada, ela tinha 7%. O Lula tem piso de 30%. Então não vai cair de novo. O presidente com 30% não tem como você regatar um impeachment do presidente. E tem mais. Pelo teor da conversa, fica claro o papel das pesquisas e o papel daqueles que querem derrubar o presidente Lula. Como eu disse, tem mais. Quais são os pilares dessa proposta? Aqui está todo mundo taxado acima dos 50 mil, então não tem uma relação. Parlamentar votar contra a isenção para quem é 5 reais. Não tem como. Nós temos que ver a questão da compensação. Essa é a modificação, a proposta que nós vamos fazer. Esse áudio é imenso. Esse áudio tem mais de 1 hora. E não dá para colocar aqui. Eu peguei esses 2 pontos. Ciro Nogueira trama com os mais ricos para impedir que Lula coloque os mais ricos no imposto de renda, para isentar trabalhadores que ganham até 5 mil reais. Como um trabalhador pode votar numa coisa dessa? Manda esse vídeo no grupo da família, porque uma coisa é fato. Estão tramando contra você. Espia só o vespeiro que Lula e Haddad chutaram para distribuir renda nesse Brasil. Em um conversote de Ciro Nogueira, ex-ministro do Bolsonaro, com membros do mercado financeiro, uma mulher, integrante do mercado, afirma, aspas, aqui está todo mundo taxado, nós acima de 50 mil. Tá achando que eu tô mentindo, né? Toma! Quais são os pilares dessa proposta? Aqui está todo mundo taxado acima dos 50 mil, então não tem uma relação. É isso, meu amigo. Lula e Haddad, para poder isentar quem ganha até 5 mil reais no imposto de renda, precisa fazer quem ganha até 50 mil pagar imposto de renda. E eles não querem. E eu te dou um doce se você adivinhar de que lado Ciro Nogueira, deputado federal eleito pelo Piauí, está. Ciro Nogueira está do lado do mercado financeiro, dos mais ricos, ou de você que elegeu ele em 2022? Espalhe esse vídeo lá no Piauí. Eu acho que agora, depois do áudio do Ciro Nogueira, você, pobre de direita, conservador, que se acha o objeto dessa política de direita, deu pra você acordar. Se não acordou, é porque não vai acordar mesmo. Se você não sabe qual é o áudio, dá uma pesquisadinha, sai um pouquinho do WhatsApp e do Telegram e dá uma pesquisadinha pra saber o que o líder da direita, o Ciro Nogueira, conversou com o pessoal da Faria Lima. Não. Ele não conversou pra falar quais são as obras e os objetivos que a direita vai fazer pra cuidar melhor de você, pobre de direita. Não, em determinado momento, a pergunta que surge é, e o que você vai fazer, Ciro, para livrar esse pessoal da Faria Lima, que ganha mais de 600 mil reais por ano, dos impostos? O que você vai fazer? Como você vai fazer para cobrar mais os pobres e deixar os ricos mais ricos?
Mas isso, para quem tem um pouquinho só de consciência, já dava para ter entendido. Que Bolsonaro e sua trupe não governa pro pobre. Não governa pro trabalhador. Ele governa para quem precisa de lancha e de jet ski. Se você precisa que desenhe, a gente desenha. Mas o Brasil que pensa, tá começando a querer esquecer e abandonar os de direita que não pensam. É isso. Eu queria muito saber o que as pessoas de direita, os bolsonaristas, que ganham menos de 50 mil reais, que ganham ali 10 mil reais por mês, 5 mil reais por mês, o que eles acham quando eles ficam sabendo disso aqui? O Ciro Nogueira, político bolsonarista, foi ministro do Bolsonaro, foi num evento do banco BTG Pactual. Ele fez uma promessa para as pessoas que estavam participando do evento. Disse que vai desgastar o governo Lula e que vai mexer no projeto de isenção para quem ganha até 5 mil reais. Ele reconheceu que esse projeto do governo Lula é muito bom para o trabalhador e que por isso nenhum parlamentar, nenhum político vai ter como votar contra. Mas lá no evento ele disse que o problema desse projeto é querer cobrar imposto dos pobres, coitados, que ganham mais de 50 mil por mês, que era todo mundo que estava lá no evento do BTG Pactual. E passadas 72 horas, não é deboche, é real, ele apresentou um projeto para barrar a cobrança de imposto para quem ganha mais de 50 mil reais por mês, 600 mil reais por ano, para defender essa gente. E aí eu fico pensando, se você é bolsonarista e ganha 50 mil reais por mês, mais do que isso, tudo bem, você vai achar ótima essa iniciativa, é isso mesmo, tem que defender os ricos. Mas se você é um bolsonarista pobre, se você é um bolsonarista classe média, que ganha ali 10 mil reais, 7 mil, 5 mil reais, menos que isso, como você reage a essa notícia? Tá tudo bem pra você, hein? Se alguém tinha dúvida, agora tem certeza. Sempre existiu um complô para derrubar o presidente Lula. Um complô que participa a extrema-direita unida aos ricos milionários e bilionários do mercado financeiro. Um áudio vazado onde Ciro Nogueira, ex-ministro do Bolsonaro, se encontra com o pessoal do mercado financeiro, os ricos, milionários, bilionários, onde ele fala da trama golpista que derrubou Dilma e que querem derrubar Lula. São os ricos unidos à extrema-direita, ricos e bilionários, para derrubar o governo do presidente Lula, que defende os mais simples e os pobres. Afinal, é Lula que está tirando imposto de quem ganha até 5 mil e cobrando dos ricos que ganham acima de 50 mil. Lula está aumentando taxa e imposto daqueles que são sempre e sempre foram privilegiados. E isso está abalando as estruturas do mercado. Tá abalando a estrutura dos ricos. Lembra na época que eles aumentaram o dólar de forma proposital e especulativa para desestabilizar o governo Lula? Era o golpe. Agora, os alimentos caros, e a gente ficou sabendo que os alimentos é porque eles estavam jogando fora para poder não vender mais barato, também fazia parte do golpe. Sempre foram golpistas e continuam sendo golpistas. E eles estão sempre unidos em defesa dos próprios privilégios. O povo brasileiro tem que entender que a nação brasileira, que o Brasil tem ricos, milionários e bilionários que se unem à extrema-direita, se unem às mídias, aos jornais e televisões que são pagos por ele para derrubar um governo que protege os pobres. Porque Lula, gente, o que Lula fez até agora? Lula tirou do imposto de renda quem ganha até 5 mil. Lula ampliou Minha Casa Minha Vida, aumentou o salário mínimo, Lula ampliou os remédios que são liberados de graça na farmácia popular. Lula trouxe o Plano Safra. Lula trouxe o PAC. O Lula melhorou a vida dos brasileiros, gerou emprego, tanto é que o nível de desemprego foi o menor. Mas eles pagam as mídias para dizer que a popularidade do Lula está baixa. Eles pagam as mídias para fazer a população ter ódio do Lula, dizendo que fizeram uma pesquisa onde o Lula é odiado. Tá vendo? Estão unidos para fazer o brasileiro de trouxa. Eles sempre estiveram unidos, a direita, a extrema-direita e o mercado para fazer os brasileiros de trouxa. Só que nós estamos de olho, estamos aqui entregando. Áudio vazado do ex-ministro Bolsonaro entrega a trama golpista do mercado para derrubar Lula. Um áudio bomba de um ex-ministro do Bolsonaro que a Globo não quer que você veja, viu? Esse é o Ciro Nogueira, que era ministro do Bolsonaro, falando com bilionários do mercado financeiro sobre a proposta do Lula de isentar imposto de renda de quem ganha até 5 mil e cobrar mais de quem ganha mais de 50 mil. Olha só. Essa proposta, aqui tá todo mundo taxado acima dos 50 mil, então não tem uma relação. Parlamentar votar contra a isenção para quem quer 5 reais. Não tem como. Nós temos que ver a questão da compensação. Primeiro, ele fala em compensar os bilionários. Depois ele fala em derrubar o Lula. Muito semelhante ao que aconteceu no governo Dilma, quando o nosso partido saiu, desencadeou todo o processo de impeachment. Só que uma coisa é você tirar Dilma, que tinha naquela época, depois eu dizer quem faz impeachment do presidente.
Logo depois, a Câmara dos Deputados colocou Arthur Lira, bolsonarista do partido do Ciro Nogueira, para relatar o projeto aí de isenção do imposto de renda até 5 mil. Ou seja, eles querem sabotar o projeto e ainda derrubar o Lula. E a Globo não mostra por quê? Porque são os bilionários do mercado financeiro que são os maiores patrocinadores da Globo. É por isso que já faz mais de 24 horas esses áudios e não apareceu na Globo. E nem vai aparecer. É censura total, viu? Compartilha. Nós somos o Jornal Nacional do Lula. Galera, se prepare, porque o que vocês vão ouvir é revoltante, estarrecedor. Estão tramando para destruir o governo do presidente Lula. Já vou pedir, deixa um comentário para engajar, a curtida e o compartilhamento para que chegue ao maior número de pessoas. A militância de esquerda precisa acordar e acordar urgente, porque o sistema não perdoa e está a milhão para destruir o governo do presidente Lula. Lula mexeu com forças muito poderosas ao dizer que vai isentar quem ganha até 5 mil reais de pagar imposto de renda e que vai cobrar imposto daqueles que ganham mais de 600 mil reais por ano. Vazou um áudio do senador bolsonarista Ciro Nogueira, presidente do PP, que inclusive tem ministérios no governo do presidente Lula, em que ele está no auditório do Banco BTG Pactual, o maior banco de investimentos da América Latina, daquele banqueiro que estava dizendo que durante o governo Bolsonaro praticamente vendeu todas as estatais, em que o Ciro Nogueira está tramando a destruição do governo do presidente Lula. O ICL Notícias, quem teve acesso a esse áudio com exclusividade, eu vou trazer aqui para vocês, já vou pedir que se engajem muito nesse vídeo, porque a população brasileira precisa saber o risco que nós temos de em 2026 a extrema-direita retornar ao poder e destruir tudo aquilo que o governo do presidente Lula vem construindo para transformar o Brasil num país desenvolvido, num país melhor, num país mais próspero. Vou pedir a quem gosta do conteúdo que eu produzo desse enfrentamento contra a extrema-direita que contribua com o meu trabalho. Então você que gosta e que puder e quiser contribuir com esse trabalho que eu faço aqui nas redes, qualquer valor aqui nessa chave estará me ajudando e muito. Agora siga aí com essa fala estarrecedora do Ciro Nogueira. Exclusivo. Nós vamos mostrar agora detalhes da trama da direita bolsonarista com os operadores do mercado financeiro, com a Faria Lima. Com qual objetivo? Destruir o governo Lula. O ICL teve acesso com exclusividade a um áudio em que Ciro Nogueira, presidente do PP, Partido Progressistas, ex-ministro de Bolsonaro, conversa com integrantes do mercado financeiro sobre o governo Lula. Sabe aqueles convescotes, aqueles encontros que eles fazem para dizer, me ajuda aí que eu também te ajudo, vamos derrubar o Lula, o que a gente pode fazer no Congresso, o que vocês podem fazer no mercado. Todo mundo já ouviu falar disso, que tem esse acerto entre a direita, a extrema-direita e o mercado. Mas agora nós temos uma prova, um áudio exclusivo, obtido com exclusividade pelo ICL. O Ciro Nogueira participa de uma reunião dentro de um auditório do Banco BTG Pactual. Reunião que aconteceu nesta segunda-feira, nesta semana. Estamos falando de algo desta semana. Do André Esteves. O Ciro Nogueira disse ser contra o impeachment de Lula. Chega até a falar da palavra do impeachment, mas diz, não, eu sou contra. Né? Eles preferem sangrar o Lula. E o Ciro Nogueira explicita, então, na conversa com agentes de mercado, qual seria a estratégia para tirar Lula do jogo em 2026. Vamos ver esse áudio, vamos ouvir. É muito semelhante ao que aconteceu com o governo Dilma, quando o nosso partido saiu e encadeou todo o processo de impeachment. Só que uma coisa é você tirar Dilma, que tinha naquela época, eu costumo dizer que quem faz impeachment de presidente não é o Congresso, é a população. A Dilma foi tirada porque ela tinha 7%, o Lula tem um termo de 30%, então não vai cair dele. O presidente com 30%, não tem como você decretar um impeachment do presidente. Então, eu acho que seria muito traumático para esse momento econômico. Ou seja, ele dá a entender que gostaria do impeachment, mas que não dá para fazer porque o Lula tem 30% de apoio. É um áudio longo, com quase 1 hora de duração, em que ele troca figurinhas com o pessoal de mercado. Vamos ouvir um outro trecho dessa mesma reunião, em que o Ciro Nogueira decreta o fim político do Lula, no entendimento dele. Vamos ouvir esse outro trecho. Agora não vai ficar nada. Tenho certeza que não vai sair da vida pública depois de uma trajetória de tantas vitórias, com uma derrota em que ele possa perder até no próximo Nordeste. Então, acho que é irreversível a questão da popularidade dele. Acho. Várias pesquisas qualitativas ali, as pessoas não veem mais capacidade do Lula de transmitir otimismo, esperança na vida deles. Não tem mais essa capacidade. Isso está muito claro. Inclusive, não falo nem no resto do país, mas inclusive no Nordeste. As pessoas já dão um espelho um pouco pai. As pessoas não têm mais expectativa desse atual governo. É um governo velho, né? O Ciro Nogueira foi ministro do Bolsonaro e previa que o Bolsonaro seria reeleito. Previa que ninguém derrotaria o Bolsonaro. Fez uma série de previsões em 2026, em 2022 e errou quase todas. Ele é um senador pelo PP do Piauí. Por isso que ele ressalta muito, até no Nordeste o Lula tá mal, até no Nordeste ele perderia. E ele dá como certo que o Lula nem vai ser mais candidato em 2026. Isso não é verdade. Isso é uma mistura de previsão com torcida. Hoje a situação do Lula está longe de estar tranquila.
Mas esse tipo de articulação, de conversa, mostra em que ponto que nós estamos. O que ele está querendo com essa trama aqui? Que os banqueiros apoiem o candidato deles, porque daí eles traem o governo. Em 2026, caso ganhe, entrega tudo que os banqueiros querem, que é o quê? As estatais, Petrobras, Caixa Econômica, Banco do Brasil, Correios e todas as outras que eles puderem entregar. E nós não vamos permitir. Então, militância da esquerda precisa acordar. Vamos compartilhar esse vídeo com todo mundo, porque o Brasil precisa ficar alerta. Eles estão querendo voltar, porque o sistema não está nada satisfeito com a inclusão do pobre no orçamento. Deixa aí nos comentários a sua opinião e se gostou do vídeo, curta, comente, compartilhe e me siga. Tamo junto, direita nunca mais. E aí, meu povo, quem escutou o áudio do Ciro Nogueira, em tratativas, em conchavos com os banqueiros, com o mercado, achando um jeito de derrubar Lula. Não acredita que o impeachment seja a melhor maneira, porque Lula tem 30% do Congresso. Sempre eles, sempre armando, sempre tentando dar um golpe. Por quê? Porque no voto não levam. É isso, gente. E assim, tentando achar uma forma de acabar com ele politicamente, né, que é o que eles estão fazendo já, né, gente, porque essas pesquisas que estão saindo aí, que são armadas, né, é esse o objetivo. O objetivo é fazer com que a população acredite nisso, entendeu? Porque assim, a população tem muito de votar em quem vai ganhar, né, e aí eles criam essas pesquisas para que a população acredite que Lula não tem possibilidades e que precisam votar num candidato deles. Enfim, né? Isso a gente já conhece. E, aliás, esse áudio não é surpresa nenhuma, porque a gente sabe que a extrema-direita é só armação, é só golpe. E isso me deixa até um pouco mais confiante ainda, né? Porque a gente fica... Eu estou super confiante porque eu acompanho o trabalho da Lula, né? E assim, gente, qual presidente deste país trabalhou mais do que Lula? Fez mais pela população do que Lula? Qual cidadão nunca se beneficiou de uma política pública criada por Lula? Quem? Né? Sendo rico, sendo pobre, sendo classe média, todos se beneficiam. Porque Lula melhora a vida de todos. Então, é só dessa maneira. É só na armação, é só no golpe, né, que eles tentam, mas não levam. E a popularidade do Lula tá tão baixa que ele não vai nem sair candidato em 2026. Nada a ver. Quem disse que o Lula não vai sair candidato em 2026? Ciro Nogueira, ex-ministro do Bolsonaro. Vazou um áudio dele se reunindo com os representantes da Faria Lima, do mercado, em que ele disse que é contra a taxação dos ricos, e ele aproveitou pra falar que o Lula não vai nem sair candidato em 2026. E ele é bolsonarista não mente. Ah, não mente, é? Como é que a popularidade do Lula tá baixa se ele venceria todos os adversários em 2026? Ah, o Lula venceria todos os adversários? Sim, de acordo com a última pesquisa da Quest. Mas eu tava olhando essa pesquisa da Quest aí, ó. O Lula tá em último, ele não é o primeiro. Não, mas você tá olhando a tabela de ponta cabeça. Ah, tá de ponta cabeça? Sim, essa aí é certa, ó. Ah, essa aí é certa, né? E olha ali, ó. No cenário 1, Lula ganharia do Bolsonaro. Bolsonaro ganharia. Se disputasse contra a Michelle, Lula ganharia também. Da Michelle também. Se fosse contra o Tarcísio, Lula também ganharia. Tarcísio. Assim como do Ratinho Júnior. Do Pablo Marçal. Do Dudu Bananinha, filho do Bolsonaro. Até do Dudu Bananinha, né? Aham, assim como do Zema, do Caiado e qualquer outro candidato da direita.